Viana por aqui, chegando com mais um vídeo no canal, hoje para falar sobre Supercopa Feminina do Brasil, São Paulo contra Flamengo, Corinthians contra Cruzeiro, trarei as chaves da partida, ou seja, aqueles pontos que eu considero importantes e que podem ser o caminho para que essas equipes alcancem a grande final da competição. Antes de começar, se você é novo aqui no canal, inscreva-se também, deixe o joinha, vai me ajudar demais. Então, bora lá já para esse conteúdo. Vou começar com a partida entre São Paulo e Flamengo, jogo que será nessa quarta-feira, dia 12 de março, às 16 horas, lá na Vila Belmiro, né? Muita confusão entre horários e locais dessa Supercopa. Infelizmente, as partidas serão fora da cidade de São Paulo, com o São Paulo tendo que mandar na Vila Belmiro, o Corinthians vai ter que mandar lá no 1º de maio, em São Bernardo. Mas vamos falar sobre esse jogo entre São Paulo e Flamengo. O jogo que o São Paulo venceu o Sport, goleou o Sport na estreia da Supercopa, o Flamengo bateu a equipe do Real Brasília. Vou colocar rapidinho aqui o campinho, né? Não sei quais serão as escalações, então por isso eu coloquei a mesma escalação que essas equipes tiveram nos jogos de quartas de final. Eu acho que a tendência é vermos um confronto bem equilibrado mesmo. O São Paulo, que tem uma linha de frente muito móvel e muito veloz. O Flamengo, um time que a tendência é buscar o controle por meio dos passes com seu meio campo e o ataque, sempre tentar encontrar ali a Gláucia, né, que é uma organizadora nesse meio campo. Já o São Paulo tem um meio campo um pouco mais lento, vamos dizer assim, com a Camilinha e a Aline Milene, mas duas jogadoras que finalizam bem de fora, mas a velocidade é compensada pelo trio da frente, especialmente as pontas, a Isa e a Dudinha, com a Crivellari, aquela centroavante bastante imóvel. Vamos para as chaves da partida? O que eu considero aqui importante para o São Paulo? Levando em conta as características do Flamengo, com um sistema defensivo que é um pouco mais lento nas laterais, com Fabi Simões e Jucinara, por exemplo, e tem um miolo de zaga que às vezes bate cabeça, com a Núbia ali e a Agostina, e esse foi o quarteto titular do Flamengo no confronto contra o Real Brasília. O São Paulo pode explorar muito as transições em velocidade. Transições, né, que pode ser contra-golpe, por exemplo, contra-ataque, especialmente com a Isa e com a Dudinha. São duas jogadoras que atacam muito bem espaço, atacam profundidade, velocidade, dribles. Eu acho que essa pode ser uma chave importante para o São Paulo buscar a classificação. Outra chave relevante, a pressão na marcação no meio-campo. E aí é tentar diminuir o espaço da Gláucia no jogo. A Gláucia é uma meia atacante que tem muita criatividade e ela bate bem demais na bola. Com tempo e espaço, consegue encontrar as peças de ataque e deixá-las em boa posição. Então acho que o São Paulo vai precisar ter muita atenção nessa marcação, não só na Gláucia, mas também nas outras peças do Flamengo, especialmente se a Jenny estiver jogando, porque também é uma jogadora que tem essa característica de passe. E, além disso, a cobertura nas jogadoras da frente, porque a Fernanda, por exemplo, é uma atleta que finaliza muito de fora. Então esse meio-campo do São Paulo vai ter uma função muito clara aqui, que é tentar evitar que o Flamengo crie por esse setor, crie na frente, né, da área do São Paulo. Em alguns momentos do jogo contra o Sport, a gente pode ver um espaço grande nessa região, as costas das meio-campistas um pouco expostas, e isso vai precisar ser corrigido no jogo contra o Flamengo. A última chave da partida que eu trago aqui para o tricolor paulista é a pressão na saída de bola. Flamengo, desde as últimas temporadas, e mostrou um pouquinho disso também no confronto contra o Real Brasília, é uma equipe que tem dificuldade de sair jogando quando o adversário sobe a pressão. Claro, aqui que a gente está falando de uma subida de marcação coordenada, né? Não adianta você subir a marcação de qualquer jeito, mas as zagueiras do Flamengo e também as laterais têm uma certa dificuldade de sair jogando quando pressionadas, e o São Paulo é uma equipe que tem boas pressionadoras, especialmente Dudinha e Isa. Então, o time do Thiago Viana pode tentar tirar proveito disso para forçar erros do Flamengo em uma zona perigosa do campo. Agora, bora passar para o rubro-negro carioca, equipe de Maurício Salgado. O que eu considero aqui chave para o Flamengo tentar buscar essa vaga na final da Supercopa? Primeiro,
controle de jogo e eficiência nos passes. É um time, como eu já destaquei, que gosta de ter a bola, busca ali no campo de ataque, troca de passes para tentar abrir um pouco mais o jogo, encontrar a Gláucia em condição de um lançamento ou de um passe mais agudo, encontrar a Cristiane dentro da área, mas para isso o Flamengo vai precisar ser eficiente nos passes. Errou muito no confronto contra o Real Brasília, teve a posse de bola no campo de ataque, mas na hora de tomar a decisão, na hora de executar ali o passe final, forçava demais, ou alguns passes assim, realmente errados, sem forçar. Então acho que o Flamengo vai precisar de ter cuidado com isso, até se a gente olhar uma das chaves que eu coloquei para o São Paulo, que é a transição. O Flamengo tem que cuidar da bola para evitar dar esse tipo de lance para o São Paulo, porque a zaga flamenguista acaba ficando muito exposta. E aqui eu trago a segunda chave, que é a transição defensiva. O momento que o Flamengo perde a posse. Muitas vezes a equipe do Maurício Salgado está postada no campo de ataque quando perde a posse de bola. E aí, para voltar para o campo de defesa, esse movimento de transição às vezes é muito desordenado, lento e deixa muitos espaços. Então, ter uma transição defensiva mais redonda, mais compacta, é fundamental para o Flamengo para não sofrer em demasia com os lances de velocidade do São Paulo. Porque é fato que o São Paulo vai ter jogadas em velocidade com a Dudinha, com a Isa ou com qualquer outra ponta de velocidade que o Thiago Viana opte para esse jogo. Então o Flamengo precisa minimizar isso com uma transição mais compacta e organizada. Vamos para a última chave da partida para o Flamengo? Associações pelos lados e também nas entrelinhas. Isso foi pouco utilizado contra o Real Brasília, o jogo por dentro, né? Tava muito travado o Flamengo por dentro, mas o segundo gol rubro-negro nasce de uma jogada com participação da Jenny, com participação da Gláucia, que o Flamengo conseguiu boas tabelas ali naquele setor. E pelos lados do campo, a gente viu a equipe do Salgado trabalhar muito pela esquerda, com a Jucinara, quando a Laísa foi para o setor, então era um jogo mais pesado por ali. Sigo acreditando que o Flamengo precisa focar muito dos lados, mas acho que dividir de uma forma mais equilibrada, né, o jogo tanto pela esquerda quanto pela direita, e aproveitar o setor entre linhas, que nada mais é do que as costas dos meio-campistas, a frente da zaga do São Paulo. E por que eu falo isso? Porque o São Paulo deixa alguns espaços nesses setores do campo. Ali, a Robinha é a primeira volante e, às vezes, ela não consegue varrer os espaços de forma suficiente a cobrir as costas da Camilinha e as costas da Aline Milene quando essas jogadoras são mais avançadas, por exemplo. Então, o Flamengo tem um campo ali para explorar, eu acho que é uma das chaves desse confronto. Agora, bora passar para o próximo jogo da semifinal da Supercopa Feminina do Brasil, Corinthians e Cruzeiro. Vou colocar aqui na tela, né, o campinho. O Corinthians jogou contra o Grêmio com uma linha de três defensoras. O Cruzeiro contra o Bahia iniciou a partida com uma linha de 3 defensoras. Ao longo do jogo, o Cruzeiro transformou esse sistema para uma linha de 4. E aqui, falando do Cruzeiro, uma peça importante foi a Isabela, né? Ela começou o jogo como uma zagueira na trinca pela esquerda. Ao longo do primeiro tempo, houve uma transformação ali na trinca de zaga e a Isabela foi para a direita nesse trio. E depois ela se transformou a lateral direita do Cruzeiro com a linha de 4, a Isabela, que é uma lateral de origem, né? A equipe do Jonas Urias focou muito o seu ataque numa saída de bola, tentando trocar passes, teve dificuldade nisso contra o Bahia, mas a tentativa era sempre alimentar a Bianca Brasil, alimentar a Letícia no ataque. Em alguns momentos, o Cruzeiro acabou errando muitos passes e faltou ritmo, o que é natural, primeiro jogo da temporada. Já o Corinthians contra o Grêmio sofreu muito com a subida de marcação do Grêmio, né? E faltou dinamismo e entrosamento no seu meio-campo para desafogar o jogo, né? Foi um time muito travado na primeira etapa, mas depois da expulsão da Raíssa Bahia e as entradas, né, especialmente da Duda Sampaio e também da Vicky Albuquerque, fizeram com que o Corinthians crescesse de produção, explorasse os espaços e aí sim foi o doutor da partida e conseguiu a vitória contra o Grêmio. Passada aí essa introdução, vamos para as chaves da partida, para essas equipes, começando pelo Corinthians.
Dinamismo no meio-campo e eficiência nos passes. Dinamismo muito porque o Corinthians ficou muito travado em boa parte do primeiro tempo contra o Grêmio e isso acabou afetando a construção e criatividade na parte ofensiva. Muitas vezes a bola chegava mais quebrada ou o Corinthians não tinha ali a aproximação correta das atletas para conseguir fazer o seu jogo fluir e errou muitos passes, né? Vimos ali um primeiro tempo que o Corinthians terminou apenas com 74% de eficiência de passes. Esse número é baixo para uma equipe que tem uma posse de bola mais alta e como o Corinthians gosta de tentar controlar o jogo através da posse. Então, ser mais eficiente nos passes vai ser fundamental para que o Corinthians consiga ter êxito na criação contra o Cruzeiro. Uma outra chave, explorar os lados do campo, a profundidade, né, as costas da zaga adversária e também o intervalo zagueira-lateral. Vamos imaginar que o Cruzeiro entre com uma linha de 3 defensoras e 2 alas, né? Uma ala de cada lado e 3 zagueiras. Esse intervalo entre a zagueira do lado e a ala, que é uma lateral, por exemplo, esse intervalo precisa ser explorado pelas atacantes do Corinthians, porque às vezes falta ali compactação no Cruzeiro, que acaba deixando um espaço muito grande e fica convidativo para que uma atacante ou uma meio-campista ou até mesmo uma ala ataque as costas da zaga cruzeirense, então ataque a profundidade. Acho que o Corinthians, por meio de tabelas e desse jogo pelos lados, a subida de uma ala, que pode ser a Letícia Santos ou pode ser a Tamires, por exemplo, a Andressa Alves atacando esse espaço, Gisela Robledo, a própria Vicky Albuquerque, são as atletas, né, que poderão manipular aí o sistema defensivo do Cruzeiro. A última chave para o Corinthians, compactação defensiva. No confronto contra o Grêmio, o Corinthians estava espaçado entre a sua linha de defesa e a sua linha de meio campo. Tinha um buraco ali nas costas das meio-campistas. O Grêmio, em alguns momentos, conseguiu explorar essas jogadas e o Cruzeiro tem mais armas defensivas para explorar esse setor. Por exemplo, a Bianca Brasil, que é uma jogadora que se movimenta, finaliza de fora. Então o Corinthians vai ter que ter muito cuidado com os espaços entre as suas linhas, né? Ser mais compacto e organizado defensivamente nesse sentido. Bora então para as chaves da partida pelo lado do Cruzeiro, do Jonas Urias. A primeira, transição ofensiva e também um cuidado na saída de bola. A transição ofensiva, quando o Cruzeiro retoma a posse e vai armar o seu ataque, essa transição precisa ser mais dinâmica, precisa ser mais veloz para aproveitar o Corinthians em um momento de desorganização na sua zaga. O Cruzeiro tem armas para isso, tem jogadoras que se movimentam no ataque, como a Letícia, como a Marília. E por que eu pontuei também o cuidado na saída de bola? Porque tem que ter cuidado no passe, na saída de bola. O Cruzeiro, em alguns momentos contra o Bahia, acabou demonstrando dificuldade nesse fundamento, quando pressionado, alguns passes errados, alguns passes forçados. E o Corinthians é uma equipe que não costuma perdoar muito os erros do adversário. Então, numa mesma jogada que o Cruzeiro pode explorar uma fragilidade corintiana, ele também tem que tomar cuidado para não ceder um contra-ataque para o Corinthians. Outra chave pelo lado do Cruzeiro, bola aérea ofensiva. O Cruzeiro do Jonas Urias é muito forte na bola aérea ofensiva, seja em jogadas de falta ou principalmente em lances de escanteio. Marcou um dos gols contra o Bahia dessa forma. No Campeonato Mineiro, em 2024, marcou diversos gols desse jeito. Tem zagueiras com estatura elevada, tem boas batedoras. E o Corinthians é um time que tem dificuldade na bola aérea defensiva. Então, acho que essa é uma grande chave para o Cruzeiro tentar marcar gols e, quem sabe, uma vitória no jogo da semifinal da Supercopa. A última chave da partida para as cruzeirenses, para as cabulosas, compactação defensiva. Em alguns momentos, o Cruzeiro esteve com seus setores muito espaçados e o Bahia, na partida de quartas de final, encontrou espaços na frente da área cruzeirense e também pelos lados do campo, nas costas das alas. O Corinthians tem mais armas
para explorar esses espaços. Então o Cruzeiro precisa ser uma equipe mais coordenada, mais organizada, mais próxima dentro de campo para evitar ceder muito campo, muitos espaços para que o Corinthians explore. Precisa ser uma equipe mais coesa. Mas todas essas chaves que eu tô falando aqui, não só para Corinthians e Cruzeiro, mas também São Paulo e Flamengo, acho que a gente tem que relativizar o fato de ser o segundo jogo dessas equipes na temporada, no caso do Flamengo, o quinto, né? Porque o Flamengo também está disputando a Copa Rio, mas com muitas mudanças na escalação também, né? Então é um início de temporada para esses times, que estão, alguns com esquemas diferentes, com muitos reforços, né? Muitas trocas no plantel. Então, é mais lento mesmo, tem que respeitar o processo do início de temporada, os erros vão acabar acontecendo, e eu acho que são confrontos equilibrados. Por isso que eu acho que a final da Supercopa será formada pelas equipes que conseguirem aproveitar melhor as chances e cederem menos erros, menos oportunidades para os adversários. Informação final aqui, os jogos da Supercopa vão acontecer nessa quarta-feira, dia 12 de março, a partida entre Flamengo e São Paulo, entre São Paulo e Flamengo, né, em ordem, será às 16 horas, horário de Brasília, jogo na TV Globo e também no Sport TV. O jogo entre Corinthians e Cruzeiro será às 19 horas de Brasília, apenas no Sport TV. Vou ficando por aqui, as minhas redes sociais estão aí na tela. Até a próxima, valeu!